Seja egoísta. Faça por você o que ninguém mais vai fazer por você. Coloca isso na sua cabeça. Você precisa ser egoísta. Não estou dizendo que você tem que ser pior do que os outros, que você tem que fazer o mal para os outros. Eu estou falando que você tem que se colocar em primeiro lugar na sua vida se você quer chegar a algum lugar. Se você não quer morrer, se você não quer suicidar, se você não quer cair numa depressão, numa ansiedade, se você não quer ficar louco. Você precisa se colocar em primeiro lugar. Você precisa ser egoísta na sua vida. Você tem que entender isso. O quanto antes você entender isso, você vai evitar sofrimento na sua vida. A verdade é essa. Porque eu te digo uma coisa: ninguém se preocupa com você a não ser você mesmo. E se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, algumas coisas que eu aprendi na minha vida, é que um homem sem dinheiro, ele só é amado por Deus. Mal pela mãe. Às vezes nem pela mãe. E um homem só tem valor por aquilo que ele produz. E um homem só é respeitado na sociedade pelo mal que ele pode causar às outras pessoas. Então você tem que entender o seguinte: não importa o quão você faça pelos outros, esperando que os outros vão olhar para você e pensar, nossa, eu estou extremamente grato por ele ter feito isso por mim. Eu sou grato, eu sou grata. Não espere isso das pessoas. Você pode ter, mas a probabilidade é que isso não dure. Porque o ser humano, por si só, ele é ingrato. O ser humano é ingrato. Então você precisa ser egoísta. Você precisa se colocar em primeiro lugar. Você precisa se amar antes de amar os outros. Você precisa pensar sempre em si mesmo. É como se você entrasse em um avião e você é o acompanhante de outras duas pessoas, ou do seu filho pequeno, ou da sua filha pequena que está do seu lado. E aí o avião entra na turbulência e cai uma máscara de oxigênio com a placa dizendo: primeiro coloque o oxigênio em você, para depois você colocar no seu filho. Em caso de turbulência, coloque o oxigênio primeiro em você. Você precisa se salvar primeiro, para depois você querer salvar os outros, poxa. E se você salvar os outros, você tem que colocar na sua cabeça que você não tem que esperar nada em troca. Isso é a garantia que você vai vencer na sua vida, que você vai ter menos fracassos, que você vai se afundar menos na merda. Porque eu te digo uma coisa: a pior desgraça na vida de um homem é a ingratidão. A maioria dos homens de hoje, por que hoje você vê tanta gente postando na internet, tanto especialista falando que ninguém liga para os homens, que os homens precisam de terapia, que tem esse negócio de red pill, de black pill? Eu te digo por quê. No passado, não é que os homens não precisavam de terapia, eles não falavam as coisas. E não é que os homens de hoje em dia precisam de terapia. O que o homem de hoje em dia precisa é colocar a cabeça dele no lugar e entender que tudo que ele tem que fazer tem que ser por ele. Nesse mundo terreno em que nós vivemos, tem que ser por você mesmo. Primeiro, você ama a Deus acima de todas as coisas. E em segundo lugar, você ama a si mesmo. Não é não amar os seus pais, é honrar os seus pais. Agora, amar é a si mesmo. Você tem que se colocar em primeiro lugar. Sabe por quê? O que vai acontecer com você é o seguinte: você vai lá e trabalha mais, e se dedica mais, e faz tudo o que você pensa que é necessário para conseguir dar uma vida melhor para o seu filho, para sua filha, para sua esposa, para sua família. E quando você vai lá e batalha e consegue dar aquela elevada, eu não estou falando que você saiu da pobreza e ficou milionário. Presta atenção, você subiu o patamar da sua vida. Você foi para uma casa melhor, você foi para um carro melhor, você deu um salto maior na sua vida. As pessoas que estavam com você, ao invés de chegar, elas não precisam falar assim: olha, fulano, eu sou totalmente grato a você, você mudou a minha vida. Não. Elas não precisam dizer isso, elas só precisam demonstrar que estão felizes por aquela mudança positiva que teve na vida delas. Você vai olhar para o lado e vai ver outra coisa. Você vai olhar para o lado e vai ver gente reclamando e gente falando o seguinte: essa vida que eu estou levando hoje aqui é difícil demais, tudo é caro, tem que pagar mais caro nisso, tem que pagar mais caro naquilo. Essa casa, você saiu de uma casa, você morava de aluguel, você morava de aluguel e foi para uma casa melhor ou para uma casa própria. Aí as pessoas vão reclamar, as pessoas que estão do seu lado vão reclamar que aquela casa própria não é tão boa quanto a de aluguel ou não é tão boa quanto a casa própria de outra pessoa, ou que ela tem problemas. Ela tem uma goteira,
ela tem um vazamento e tal. E você vai escutar isso a sua vida inteira. Mesmo que você esteja feliz com a sua conquista, ninguém vai estar feliz com a sua conquista para você. Por isso que você tem que conquistar para você, pensando em você e colocando as outras pessoas em terceiro lugar. Primeiro, você ama a Deus. O segundo, você ama você. Você ama a Deus num universo extraordinário. No mundo terreno, você ama você primeiro. Você se ama primeiro. E se coloca em primeiro lugar. E aí, o que as outras pessoas fizerem ou falarem para você, tanto faz. Não faz diferença na sua vida. Se elas adorarem o que você fez por elas, ótimo. Mas você não tem que esperar a gratidão dos outros. E quando você não espera a gratidão dos outros, você faz por você, tanto faz. Você está se agradando, você já está feliz consigo mesmo. E não importa se as pessoas na sua vida estão de passagem, elas vão passar e não vão querer ficar. Você não vai cair numa depressão por causa disso. Você não vai ficar ansioso pensando no que você tem que se matar para conquistar para a sua família, porque eles não valorizam o que você já conquistou. Coloca isso na sua cabeça que vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve para você. Invista o seu dinheiro, invista o seu tempo em se aperfeiçoar, nem que seja 1% ao dia. Melhore a sua capacidade de comunicação, melhore seus relacionamentos com as pessoas, aumente a sua base de conhecimento, se conecte com mais pessoas que podem te levar ao lugar que você quer chegar. Conheça pessoas novas, invista no seu conhecimento, procure analisar todos os dias o que você anda fazendo que faz mal para você, que é de errado. Se você está bebendo muito, para e pensa um pouco, mas eu estou fazendo o que é para mim, o que eu gosto, ok. Você gosta de beber um pouco? Bebe. Gosta de tomar sua cachaça ali, sua cerveja? Toma, mas coloca a cabeça no lugar. Até quanto isso é destrutivo para você? Você tem que pensar nisso. Até quanto o uso do tabaco que você usa, da cachaça que você bebe, da cerveja que você bebe é destrutivo para você. Até o quanto, até certo ponto que isso é diversão, ok. Mas começou a te prejudicar como ser humano, corta, cara. Corta ou reduz. Quando você se coloca em primeiro lugar, você pensa nisso. Entendeu? Quando você coloca os outros em primeiro lugar, você pensa em agradar fulano, agradar cicrano, agradar beltrano. Às vezes você chega numa festa e não quer beber, os outros querem empurrar cerveja em você, quer empurrar cigarro em você, e você tá ali para agradar os outros. Quando você não quer, você sabe o propósito que você tá fazendo na sua vida, você fala assim, não, dessa vez eu não vou querer, não, muito obrigado, viu? E pronto. Ah, mas não sei o que lá, você tá paia demais, você tá chato demais. É isso mesmo. E foda-se, você não se importa, porra, com a opinião dos outros. Aí você cresce. Aí você cresce. Só que eu te digo uma coisa, as pessoas vão começar a sair da sua vida. As pessoas que vão perceber, não é que você tá egoísta, é que você tá mudado. Você vai ouvir isso. Você tá mudado. Você tá mudado. Essas pessoas não se importam com você. E as máscaras vão começar a cair e você vai começar a perceber que você que forçava a barra para acreditar que os outros se importavam com você, mas na verdade ninguém nunca se importou. Tá ok? E toda conquista que você tiver, você vai festejar. Você vai se alegrar pelo que você teve. Às vezes você comprou um celular novo, um celular de R$ 500 a mais do que você tinha. Para as pessoas à sua volta não foi uma grande conquista. Ah, mas você não comprou um iPhone 16? Você não comprou um celular de última geração. É o que você vai ouvir dos outros. Dentro do seu coração você vai sentir, era o que eu queria, era o que eu pude, era o que eu batalhei, é o que eu conquistei. E você vai sentir feliz com aquilo. Sacou? É aí que está a jogada, se você quer vencer na sua vida, se você quer ter uma vida em paz, uma vida sem arrependimentos, sem depressão, sem ansiedade, você tem que começar a partir daí. Colocar a sua cabeça no lugar e entender que esse é o tipo de egoísmo que vai fazer você crescer. Esse é o tipo de atitude que vai fazer você emagrecer se você precisa, vai fazer você ter músculos se você precisa, vai fazer você passar na faculdade que você sempre sonhou, mas as pessoas à sua volta falam com você que você não tem capacidade. Para quê? Você não tem tempo para estudar? Quem sabe se você tem tempo é você, porra, não é os outros não. Para de contar seus sonhos para os outros. Conte para Deus, Deus vai te escutar e não vai te julgar, Deus conhece seu coração. Agora, a partir do momento em que você sai contando seus sonhos para os outros, as pessoas são pequenas demais. E elas acham que você
é tão pequeno quanto elas ou menor, porque as pessoas podem até achar legal te ver bem, mas nunca mais bem do que elas, melhor que elas. Entendeu? Então não conta. Só conta quando realizar. Aí você conta seus sonhos para os outros. Caso contrário, guarda para si. Conversa com Deus. Desabafa com Deus em oração. Só você e ele. Aí sim, você vai ter resposta. Você vai ter resposta. Agora, enquanto você ficar esperando resposta dos outros à sua volta, você vai fracassar. Entendeu? As suas respostas têm que vir de dentro. Porque eu te digo uma coisa. Quando você começa a vencer, presta bem atenção nisso aqui, para encerrar esse vídeo. Enquanto você está no limbo, plantando, na evolução, ninguém quer estar com você. Enquanto você está estudando, ninguém quer estudar com você. Enquanto você está na academia dando o seu melhor, ninguém quer estar com você. Enquanto você está se esforçando para melhorar sua comunicação, para melhorar sua fala, ninguém quer estar com você. Mas quando você vence, todo mundo quer participar da repartição dos bens. Todo mundo quer uma fatia do bolo. Na hora de comprar os ingredientes, na hora de bater a massa, ninguém quer bater. Mas na hora de repartir, todo mundo quer. E você tem que saber escolher quem vai estar do seu lado. E mesmo que você reparta com alguém que você acha não ser merecedor, o segredo é não esperar nada em troca. Porque na vida vai ser assim. Talvez o seu filho ou sua filha seja criança e ele não vai te dar nada. Ele vai ser ingrato com você, mas como você não espera nada dele, você vai repartir porque você gerou ele. Mas não espere nada de companheiro, de companheira. Não espere nada dessas pessoas, porque você vai se afundar na merda. Quanto mais você se dedicar, parece que vai ser em vão. Entendeu? Coloca uma coisa na sua cabeça. É necessário ter egoísmo para vencer. É necessário ter egoísmo para ser feliz. E quanto mais você evolui, você atrai pessoas evoluídas para estar caminhando junto com você, para estar do seu lado. Então pega essa onda aí, pega essa visão